Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre fake news. Esse jornal aqui é de hoje, 22 de março de 2020. E ele traz uma matéria aqui, diz o dinheiro das fake news. E aqui em destaque ele diz o seguinte, a disseminação de fake news não é uma atividade caseira. Ela envolve muito dinheiro. Pois bem, Umberto Eco, um escritor famoso italiano que tinha voz na imprensa tradicional, chegou a escrever um artigo dizendo que a internet deu voz a milhões de imbecis. É verdade. Eu não acho isso ruim, contudo, eu escrevi, vou colocar o endereço aí onde eu escrevi algo contra o que diz Umberto Eco. É que a imprensa nacional, a imprensa de um modo geral, e essa imprensa aqui a escrita, como é a televisão, o rádio todo, a imprensa foi a detentora das fake news. Elas sempre divulgaram fake news, sempre divulgaram falsidade. Só que elas perderam a hegemonia. As redes sociais estão aí para mostrar isso. As redes sociais conseguiram afastar a hegemonia da imprensa, não é? Não é só mais a imprensa tradicional que pode mentir. Hoje qualquer pessoa pode acessar no computador, por um computador, a rede mundial de computadores, a internet, e dizer bobagem, falar bobagem, dizer mentira, né? Então a imprensa, de certo modo, ficou alvoroçada por isso, não é? Que ela perdeu o privilégio da mentira. Você lembra do Raul Seixas dizendo que eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Então, para mentir você não precisa mais de jornal, ou não precisa ouvir a mentira que os jornalistas sempre contaram, não é? Então ela está empolvorosa. Mas o interessante disso aqui, e eu acho a internet muito boa, eu acho que a internet um dia vai servir para uma finalidade nobre, ela já tem muita coisa, tem vários livros, vários artigos importantíssimos que você pode ler e assistir também vídeos, filmes, que lhe educam, que civilizam, não é? Que tiram você dessa brutalidade, da ignorância, da estupidez, que é muito característica ainda da rede. Um dia isso passará, eu espero até que não demore muito. Então, o que é interessante nessa matéria aqui, e que diz isso, é que a disseminação da fake news não é uma atividade caseira, ela envolve muito dinheiro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo caseiro, mas talvez 5 ou 6 pessoas tenham acesso a ele. Meu vídeo dificilmente irá bombar na internet, irá viralizar, como se diz, e o coronavírus está aí, é interessante isso. Jamais meu vídeo, jamais não, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas dificilmente o meu vídeo irá viralizar na internet. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para divulgá-lo. Mesmo a gente fazendo esses vídeos caseiros, poucos amigos, só os amigos e muito poucos, que até os distribuidores, como é o caso do Facebook, do Twitter, do YouTube, não divulgam para todos os seus amigos. Eles escolhem alguns e mandam apenas para aqueles lá. E os amigos às vezes não costumam compartilhar o vídeo com os amigos deles, e assim a coisa acaba morrendo entre poucas pessoas. Mas as fake news não são privilégio de ninguém. Todos aqueles que querem obter o poder, se tiverem dinheiro, eles se valem disso. Nas últimas eleições aqui no Brasil, se fala muito que o presidente atual foi eleito à custa ou por força das fake news. Ela deve ter tido uma importância, mas não é isso, não foi isso que elegeu o presidente atual. A esquerda diz isso, bate nessa tecla, etc. e tal, mas não foi isso. Quem elegeu o presidente atual foi a imprensa que ficou durante 14 anos, 13 anos, falando mal do grupo político que estava no poder, do PT, criando
Criando não, porque o PT sempre teve os seus 30% contra eles. Fizesse bem ou mal, tem 30% da população que não apoia o PT de jeito nenhum. O PT pode fazer milagre, transformar água em vinho, que não vai receber o apoio de 30% da população. Isso é natural e até é bom que exista. Tem que haver oposição. Deveria ser responsável, mas não tem. O cara não vai ver virtude em nada que for feito pelo PT, pelo aquele grupo político. Acontece do outro lado também. Então, a imprensa tradicional, televisão, revistas, jornais, ficaram 14 anos instigando o ódio ao PT. Não bastava aqueles 30% que ele tem em conta, nem ficaram instigando, e aumentou esse número de odientos ao PT. Pois bem, mas a imprensa fazia tudo isso para beneficiar um candidato que fosse do seu agrado, que ela pudesse manipulá-lo, que fosse ajudá-la, que fosse dar os benefícios que sempre foram dados para a imprensa, não é? Ela queria um candidato assim. E esse candidato, no nosso modo de ver, estava num partido chamado PSDB. Eles queriam que fosse alguém como Aécio Neves, que acabou caindo em desgraça, ou depois o Alckmin, Geraldo Alckmin, ex-governador aqui de São Paulo. Eles queriam uma pessoa como essa. Só que o tiro saiu pela culatra. E aí está a grande inteligência que eu vejo e que eu aplaudo no presidente atual. Ele passou a perna em todo mundo. Passou a perna nessa imprensa canalha toda. Ele soube encarnar esse ódio que foi criado, que os outros não foram capazes de encarnar. Ele soube encarnar muito bem. Ele pegou o ódio ao PT, lembro que ele pega um tripé de uma câmera, faz uma metralhadora, vamos metralhar os petralhas, e isso levou todos esses odientos a apoiá-lo. A imprensa ficou louca com isso. Não era isso que a gente queria. Se deu mal. Se deu mal que ele conseguiu, aí começou esse linguajar dele chulo, que ele usa aí normalmente, violento, e o povo ignorante costuma ser violento, levou isso adiante e ele roubou a cena, literalmente. Alckmin nem apareceu em pesquisa, sumiu, e ele ficou e se elegeu. Aí a esquerda costuma dizer que ele foi eleito com base nas fake news. Não, o Haddad deve ter feito fake news, e fez também. Tem fake news, não diria, essa divulgação, é difícil falar que o presidente atual tem ideias, porque ele não tem, não é? Mas todos aqueles que podiam fazer e que tinham dinheiro fizeram, dispararam mensagens para suas candidaturas. Isso não foi um privilégio do presidente atual, e não foi só ele que fez, todos fizeram. O que levou ele a ganhar, como eu disse, foi esse apoio que foi montado ao longo dos anos para uma pessoa que não era ele. Tanto é que hoje ele continua brigando com a imprensa, como sempre fez, mas brigando com a imprensa que o elegeu. Ele não... O presidente atual foi candidato a presidente da Câmara e teve 3 votos. Como é que um homem como esse, que nunca fez nada ao longo de 27 anos de mandato, iria arregimentar 57 milhões de brasileiros para votarem nele? Ele não tem sequer discurso, ele nunca disse nada, ele não sabe dizer nada. Mas a imprensa fez o trabalho sujo e ele montou no cavalo quando passou, montou muito bem. Nisso ele foi genial, tiro o chapéu para ele por isso. Passou a rasteira nesse pessoal todinho. Então, quando eu vejo, às vezes, alguém conclamando as esquerdas, os opositores do presidente, para se juntarem contra ele, não. O problema do presidente, se o presidente é um problema, ele é um problema da imprensa que o pariu. E quem pariu Mateus, que o embale. Foi ela que o elegeu, ela que trate do problema. Se não fosse o problema de acabar com o país, eu digo um pouco mais à esquerda, que o meu pensamento é de esquerda, eu não quero o melhor só para mim, eu quero o melhor para todos, e quem pensa
o pessoal de esquerda pensa nos outros, nós não pensamos só em nós queremos o bem bom para todos, não é? É diferente da direita que pensa no próprio umbigo, só quer aquilo para si e para os seus, não é? E a diferença, no meu modo de entender, entre esquerda e direita é esse aí, muito pequeno, mas fundamental. Não queira tudo para si. Então, esse pessoal que o elegeu presidente, que trate com ele, que quer tirar, tire-o. A gente até às vezes apoia, etc e tal, e algumas coisas por causa das loucuras que ele faz, que pode acabar com o país. Não dá tempo de chegar na próxima eleição e ele ser destituído pelo voto, como será certamente, que não tem. Que conteúdo tem o presidente, que projeto, o que o presidente fez ao longo desses já quase 2 anos, 1 ano e meio? Nada, absolutamente nada, a não ser falar besteira, né, pelos cotovelos. Então é isso, as fake news não são privilégio do presidente, nem da direita, nem da esquerda. É algo que quem tiver dinheiro, e aí volta ao poder, às elites, que ela que tem dinheiro, é que vão divulgar, que divulgam as fake news. A imprensa sempre divulgou, a imprensa, esse jornal aqui, por exemplo, e todas as televisões e revistas sempre publicaram as fake news. Elas ficam falando mal das fake news, dessas que circulam na internet, mas as delas mesmas elas nunca dizem, né? Falam umas besteiras, contam umas mentiras, já destruíram reputações de pessoas, acabaram com aquela escola de base aqui em São Paulo, só um exemplo disso, né? E tantos outros crimes que já cometeram e depois sequer pedem desculpas, né? Quando a manchete, saiu uma denúncia contra a ex-presidente Dilma e o Lula, era capa de jornal. Depois que eles foram absolvidos, saiu uma notinha de rodapé dizendo que eles tinham sido absolvidos. E a imprensa sempre fez isso, essa imprensa canalha, essa imprensa que a gente chama de tradicional. Mas é isso. Então, comecem a garimpar. Não aceitem nenhuma notícia vinda pela internet sem fazer uma checagem antes. Outro dia eu caí, e eu que procuro fazer isso, né? Caí em algo que eu até já pedi desculpa à empresa. Eu passei a boicotar a empresa Natura, que eu usava aquele perfume Natura Homem. Passei a boicotar porque eu ouvi em algum canto, eu ouvi errado, claro, que ela tinha apoiado o golpe contra a ex-presidente, né? Eu passei a não comprar mais o produto dela. Depois eu vi que eu estava enganado, pedi desculpa, etc e tal, voltei atrás. E a gente se engana, não é um privilégio meu. Agora eu falei do golpe contra a ex-presidente. Dilma deveria ter ido para o poder? Eu acho que não. Desde a eleição, a reeleição dela, ela já não deveria ter sido eleita, não é? Ela não deveria ter sido eleita. Tem que haver alternativa no poder. Mas quem elege ao povo, ela submeteu, foi eleita. Eu entendo que o golpe nunca tem uma justificativa, jamais terá um golpe de Estado, jamais terá uma justificativa para quem é amante da democracia, para quem preza a democracia, como é meu caso. Nós deveríamos ter esperado as próximas eleições e ela ser tirada do poder pelo voto, se o governo não tivesse sendo condizente com a vontade popular. Esperasse pelo voto. A Dilma, você jamais vai poder falar mal do governo Dilma Rousseff, porque ela não terminou o governo dela. Tá certo? Ela foi tirada do poder, foi golpeada no meio de um mandato. Então, ela não concluiu a obra dela. Alguém vai dizer, não, mas a obra dela seria destruição, mas é futurologia. Também não posso dizer que seria bom, nem posso dizer que seria bom, nem se pode dizer que seria bom, nem que seria ruim. Ela simplesmente foi tirada e nós não temos como avaliar. Nós temos como avaliar que ela foi golpeada e que ela deveria ser tirada do poder pelo voto. E isso não aconteceu. Então, até prova em contrário, que jamais existirá, nós não poderemos avaliar o governo Dilma Rousseff, tá certo? Ele poderia dar uma virada nos 49 minutos do segundo tempo, no jogo de 50 minutos, não é? Então nós ficamos assim a ver navios. Então pense bem quando for divulgar alguma coisa sobre fake news, voltando ao tema,
Dê uma checada, procure ver em outras fontes, porque vem coisa tão absurda que alguns amigos divulgam que dá pena, sabe? Às vezes até a gente se controla para não entrar em discussão que o camarada, não, mas estava na televisão, que nada, né? O que está na televisão, o que está no rádio, o que está na imprensa, o que está na internet, nem sempre é verdadeiro. Aliás, a maioria das coisas é uma cortina de fumaça para enganar a população, tá certo? Então é isso, pessoal. Olho vivo aí nas fake news, nas notícias que você recebe, seja de jornal, revista, televisão e internet. Dê uma checada antes de divulgar. É isso aí, pessoal. Tchau.